Seja bem-vindo a mais um NextCast, podcast da Next Level Professional English. E hoje nós vamos falar sobre um assunto técnico extremamente importante que assusta muita gente, mas que é mais simples do que você imagina. O tema de hoje é Verb to Be. E para falar sobre isso, os nossos teachers estão aqui para desmistificar tudo aquilo que você aprendeu até então de maneira equivocada. Empolgação. Tá tudo bem, Lu? Tô dançando um pouquinho. Entendi. Continua, Quem vai só ouvir não vai saber que eu tô dançando. Tô dançando. Entendi. Luiz Tá. está dançando. Imagem... A Luísa descrição dançando. de áudio. Luísa dançando. Mas, enfim, a gente vai entender um pouco mais sobre isso. E aí, galera, como é que vocês estão? Como que a gente já pode começar desmistificando muita coisa aqui sobre o verbo to be? I'm fine, thanks. I am I'm good. fine. I'm good. Eu ia falar isso Não aí. fale, I'm fine. I'm well. Não diga, pai. Eu sempre falo I'm fine, não interessa o que vocês disserem. Não diga how are you, hey guys, how are you, toda aula. Não diga you're welcome. Tipo, Vou falar o que então? Fala, Isui, né? É nóis. Mas, enfim, o verbo to be, ele é um dos principais verbos, se não o principal verbo da língua inglesa, né? E por isso que ele é tão citado em várias aulas e muitas vezes criando até uma imagem equivocada sobre ele. Eu tenho uma teoria que ele é o primeiro, né, que a gente tem contato quando estamos estudando, porque ele é uma exceção, ele não usa auxiliar, ele é o próprio auxiliar. Ele é o próprio Isso aí. auxiliar. Então, assim, não vamos entrar nesse assunto, mas os outros verbos vão utilizar o do no presente. O verbo to be é o próprio to be ali que vai fazer a alteração. Ele é independente, né? né? Ele é diferentão. então, além, só porque você entrou nisso, além dele ajudar a fazer uma pergunta e fazer uma negativa, ele tem o sentido da frase. A gente traduz o verbo to be, diferente de outros auxiliares que a gente nem traduz. Verdade, verdade. Que Então só é- tem funções, né? Que ele só tem função de ajudar para fazer uma pergunta, ajudar para fazer uma negativa. No caso do verbo to be, nós traduzimos porque é o sentido da frase. Ele não é só o auxiliar, mas o main verb, o verbo principal. Sim, então, sempre a tradução do verbo to be é ser e estar, né? Então, sempre que nós vamos falar sobre ser ou estar, eu sou alguém, ou eu estou em algum lugar, como eu estou me sentindo, a minha profissão, porque eu sou o professor, por exemplo, então, naturalmente, a gente utiliza o verbo to be. Uma coisa que eu nunca ouvi meus professores explicando, e eu acho que assim, quando eu entendi isso, parece uma coisa super básica, talvez assim, pra gente seja básica, mas quando eu descobri foi uma coisa tipo, gente, por que ninguém me falou antes? É o negócio do to na frente. Nossa, eu sempre Então, tipo falo isso pros assim, alunos. ser ou estar. No português, a gente chama isso de infinitivo. Porque eu não posso falar assim, ó, o Will ser legal, eu ser legal. Eu preciso conjugar. Você pode fazer o que você quiser, inclusive falar assim, se você quiser. É legal. Mas eu vou estar errada. Então, eu não falo assim. Eu falo, Agora o eu não vou Wilson estar. é legal. Ou, no caso, não é... E eu sou legal. Então, o que eu fiz com o verbo ser? Conjuguei ele de maneiras diferentes. O verbo ser conjugado não é eu ser, tu ser, ele ser. É eu sou, tu és, ele é. Então, quando eu conjugo o verbo to be, ele fica com outra cara, que é o am, is, are. Aí, quando eu não entendia isso, porque eu não entendia dos outros verbos. Tipo, to love, você só tira o to. To ride, você só tira o to. E aí Por que eu não fiquei é assim, IB? IB. e eu fiquei tipo, gente, será que nunca isso- ninguém me explicou isso? isso Ou é me muito- explicaram e eu simplesmente dormi nessa Isso é aula? engraçado porque eu já vi, como que você fala? É raro, mas acontece com frequência, né? Alguns alunos colocando, por exemplo, I to run, por exemplo. I to run. Aí eu ficava, não funciona. Não, né? Deixa eu fechar a câmera. E eu sempre... Não, mentira. Só vou dar uma choradinha aqui. Mas justamente por isso, eu também não me recordo de ter aprendido isso, né? E também foi um diferencial absurdo pra mim. Tipo, quando eu entendi que o Alu falou, você colocou o to, você tá transformando o verbo no infinitivo. Sem ele, a gente chama de imperativo. Então, pode É ele referenciar... conjugado e não conjugado, né? ele não conjugado. E o- Então, você pode até fazer uma referência com um tom de ordem, sabe? Tipo, corra, durma, coisas assim, né? Então, esse é o verbo sem o to. Com o to, E aí infinitivo. o verbo to be, ele tem essa... Ele é um pouco diferente porque a maioria, como a Lu falou, você tira o to e o verbo permanece, né? O verbo to be, no caso, não. Ele Ele molda, é ele transformado. muda. Ele muda. Assim como no português. Assim como no português, né? Então, ele tem essa exceção. O inglês é cheio disso, né? Tem a regra e na regra possui a exceção. Então, é muito simples de aprender. É. Depois que você aprende, aplica, fica muito fácil. Mas existe essa exceção. ok.
acho que dá para concluir que com isso, quando alguém te perguntar o que é o verbo to be, você não vai dizer I am, you are, he is. Isso aqui, você tá conjugando com os pronomes, né? Que às vezes a gente também tem essa junção. Sujeito. O to be é o I am. Não. Não é não, amigo. Am é o to be. O Isso. E uma outra coisa também, antes da gente entrar na parte mais técnica, né, da aplicação negativa, afirmativa e tudo mais, as pessoas... O verbo to be, naturalmente, ele é o primeiro verbo a ser introduzido, né? Sim. Aí, na sequência, vem o simple present com o verbo do e tudo mais. Mas, as pessoas, por aprenderem o verbo to be primeiro, eles têm... Não sei se são só os meus alunos, tá? E aí vocês me Já sei corrigem. onde você vai. Mas eles colocam o verbo to be em tudo, mano. Nossa, tudo. I am Todo- go, I am like. I am do. Todo lugar vai o verbo to be. Então, Sim. you are, do... Então, assim... Eu acho que sobre esse ponto cabe o que a Lu citou no começo. O verbo to be, ele tem uma tradução. E isso eu sempre enfatizo. Cara, você tá botando o verbo to be no meio da sua frase, você tá colocando um um está, um somos no meio da sua Eu frase. sempre traduzo o meu aluno. I am go exatamente. to the park. Você falou assim, Eu eu estou sou indo. vai. Eu sou É isso vai. que você quis falar? Eu sou vai, Eu eu estou estou isso, vai. Se foi isso, Se beleza. for, meu. Como eu sou disse, eu. você pode fazer o que você quiser. Então, eu acho muito importante a gente entender isso antes e eu acho que os professores, pelo menos das nossas escolinhas, não davam esse... Não. Se Essa uma live vez que aí, você né? aplica um verbo, não tem por que você repetir outro verbo, né? Então, o main verbo da frase, ele vai ser único. E sobre essa questão do que o Fabiano falou, de entender, eu acho que é muito importante. Quando você consegue pegar o verbo to be e você separar ali, entender que quando eu coloco you, he, shit, eu tô colocando um pronome ali, e depois dele vem o verbo, quando você entende essa separação, fica muito mais fácil de você entender o verbo to be em si e também outros verbos que a gente vai estudar depois. Claro que eu acho que não vai dar tempo da gente falar sobre tudo, porque precisa de 3 anos do ensino fundamental e mais 3 do ensino médio para A pessoa aqui, ó. Mas eu Mas sempre vocês não falo me para os alunos Mas que... vocês não me prometeram fluência em 15 dias? Ué. Não era só estudar 5 minutos por dia. Mas eu sempre falo pros alunos também assim, na minha opinião, e aí é uma opinião pessoal mesmo, o verbo to be você consegue dominar ele em uma semana. Sim. Tipo, cara, se você pegar pra estudar ali rapidinho, todo dia um pouquinho, em uma semana você domina o verbo Sim. to be. E domina mesmo, assim, tipo, completamente. E entender as regras dele, que são regras que vão se replicar em todos os Sim. outros Todos os verbos. verbos. Ele é o mais difícil. E eu para acho... pensar, o verbo to be ele é o mais difícil de E todos. é fácil. E é fácil. Sim. Eu acho que a gente pode começar explicando o presente e depois só falar sobre aplicar as as mudanças. regras, sim. Então eu vou começar falando do presente, pode? Cadê? Pode. Presente, gift, zoeira. Cadê o presente? Brincadeirinha. Então, a gente tem 3 conjugações do verbo to be no presente. Am, is e are. Se teu professor falar assim, então como que é o verbo to be? Esteja pronto para entregar essa resposta. Am, is e are. Am, Gabaritou. is, are. Então, o am você usa com a pessoa do I am. Eu. Aí Isso. E aí você pode estar querendo dizer eu sou ou eu estou. O is você usa para he, she, it. Então você vai usar para as 3 pessoas aí do singular, né? Da terceira pessoa do singular. E As 3 pessoas. as 3 pessoas do singular, tudo Acho bom? que eu ouvi, Tudo sim. bom, tudo o bom. he é ele, she é ela e o it É o neutro. ouve o podcast sobre pronomes que você vai entender. É o neutro. Então, para esses você vai usar o is, yes, is. E para o you, we e they, você usa o are. Por que o you... Acho que essa é a maior confusão. Por que o you usa are se o you é singular? Porque o you é singular e o you também é plural. Então, a gente não, no caso eles ali, né? Fizeram lá o que queria. Eles E decidiram. aí, eles decidiram que o you serve pra você e o you serve pra vocês. E logo só usaremos you are pra falar você é ou vocês são. E você está e vocês estão. Então, basicamente, é isso. Temos trocas. Alguém fala das trocas de perguntas e negativas. Ok. Então, quando nós estamos utilizando a forma interrogativa, né, como verbo to be, vai ter uma... Como em qualquer outro verbo. Os outros verbos vão auxiliar. Não, sim. O verbo sempre vai ter a troca, né? Sim. A regra se aplica no verbo to be e em qualquer outra situação. Na inversão. Nos outros verbos, a gente vai colocar o auxiliar no começo. Sim. Não vai mudar a posição do verbo principal. né? A gente Sim. vai ter um auxiliar. O to be, por ele ser o verbo principal e o próprio auxiliar, ele vem pro começo da frase também, igual a gente tem os outros auxiliares. Então, vai ser basicamente assim. I am a teacher. Eu sou um professor.
am I a teacher? Vai que ele tá com um probleminha Vai aí que de você- identidade. I am a teacher, but am I a good teacher? Né? Aí vai junto com o verbo E to be. agora ele já tá com Eu sou outro um contexto professor. profissional. Aí já... Então, a frase que todo mundo em qualquer nível usa, né? Tipo, how are you? O are está antes do you. Então, naturalmente, o verbo precisa vir antes da pessoa. quando Essa é feita uma inversão, ela pergunta. sempre vai acontecer, Sim, né? Independente Verbo, se você tá colocando... verbo e pessoa sempre mudam na hora de fazer uma pergunta. For pergunta, vai inverter. A questão do how, né? Ele só tem prioridade, mas ainda assim o verbo to O be are tá na exatamente. frente. está na frente da pessoa, É. tá bom? Então, assim, com todos eles, se for uma pergunta no plural também, are you okay? Né? Tipo, você está bem? You are okay. Are you okay? Temos essa inversão e essa troca. Terceira pessoa com is, he is he, she is she. Então, assim, vai ter sempre essa relação onde você vai mudar a posição, né? Vai colocar o verbo to be antes da pessoa, tá bom? E como que eu sei se eu tô falando sou ou estou, ser ou estar? Pelo contexto. Então, se eu falar assim, I am seated, que é sentada, não tem como eu falar eu sou sentada. Não faz Obviamente que é sentido. eu estou, Sim. né? E aí tem alguns lugares que fica um pouco tipo assim, I'm I happy. am happy. Pode ser eu sou feliz ou eu estou feliz. E aí eu acho que Reflexão, o contexto por de... favor. O complemento O vai... contexto- Are you texto de happy mim- or are you happy? E, por exemplo, se você for dar um elogio, então vamos supor que o Gui tá indo pra um casamento e aí ele arruma o cabelo e ele coloca um vestido, zoeira. Tá arrumado. Ele coloca um terno e tal, não sei o que, aí eu falo, Do nada virou uma uau, you look gorgeous. Ah, não usei o... não. Pô, não usei... do Não, nada ela falou, you are gorgeous. Eu tô falando que ele Eu sou está gordo. bonito. Isso não quer dizer que ele não seja bonito, mas eu tô falando daquela situação específica e naquele contexto Sim. específico, então dá pra entender. Basicamente é isso. Não tem muito esse tipo, ai meu É a Deus, mesma o que coisa será? do you are singular e you are plural. Vai ser o Exato, contexto. exato. Exato. É. Então, assim, na interrogativa a gente só troca o verbo e a pessoa, né? E o pronome, e naturalmente ali você tem a pergunta. É diferente do português, que basta trocar a entonação, né? E colocar uma interrogação no não final. acontece, viu? Isso No daí não inglês, funciona, não galera. funciona dessa forma. Então, Mano, teve um aluno uma vez essa que ele regra falou... é necessária. Teve um aluno uma vez que ele falou, mas quando eu vou identificar se eu tô falando you, singular e plural? Aí eu fiquei tipo, what? Tipo, cara... Depende de quem você tá falando. É. tá falando pra uma ou pra duas pessoas? Duas pessoas. É. Né? Mas, de fato, essa diferença, acho que ela é... A questão do you, acho que é mais tranquila até pro aluno. No Sim. começo ali dá uma confundida. Dá uma travada, a galera mas bota depois- you, isso e tal, tipo, Depois acontece. segue. Mas E vai. aí a gente tem a Negativo. negativa, né? Que, assim como no português, basta colocar o não na frase. Isso é muito simples. Tipo, a negativa do verbo to be, ela é muito tranquila. Tipo, de fato, igual por exemplo, eu tô falando sobre happy, né? Se eu quero falar, você não é feliz, eu vou falar, you are not happy. Bem simples. Vou pegar a construção do pronome, o verbo to be, you are, e eu vou adicionar o não, que é o not. Né? You are not happy. Eu acho que é importante falar que o not, ele nunca começa essa frase, né? Not, vírgula. Isso, é. E esse papel que vai fazer é o no. Né? Então, tipo, no, I'm not happy, por exemplo. O não tem diferentes traduções por inglês, né? E ele tem diferentes contextos. Mas, na verdade, acho que os dois casos, né, que é o no e o not, na verdade, são só esses dois que a gente vê. Porque o don't, por exemplo, que vem depois, ele Já é nada mais é do pronoção, que... né? E é uma junção só, né? Então, o not e o no... Basicamente, o que eu sempre falo para os alunos é o seguinte. O no, o papel dele é sempre negativa. Né? Então, se eu te faço uma pergunta e você vai me devolver uma negativa, eu posso iniciar com no. No. Mas depois eu posso falar, por exemplo, você está feliz? Are you happy? No, I'm not. Eu posso falar isso, né? Desde que o segundo eu utilize o not. Por estar com o verbo, tem que ser o not. Tem que ser o not, é padrão. E uma coisa importante Importante não, que eu acho que ajuda é a contração. Nossa, a contração na negativa, porque eu ficava muito assim, tipo, mas o not vem na frente, vem antes do verbo ou depois do verbo? Cara, contrai, que aí já tá feito ali, já montou. Então, assim, I am not não dá pra contrair, mas os outros, o is com not que fica isn't e o are com not que fica aren't, cara, não tenta falar is not e are not, tenta contrair só e acabou. né? E uma dica, se você tem dúvida de como faz a contração, só você pegar o is e o not, o are e o not, junta eles assim, ó, e pega o e substitui pelo
pelo apóstrofe, né? Então, tipo, só juntar e apagar o ozinho aí, Sobre... você vai ter a contração certinha já. Sobre o am not, que a Lu falou, tem uma gíria, que é o ain't. Aí, Vamos explodir agora Então, com a cabeça do mundo. assim, Mano, você vai entrar nisso. não, é uma gíria. Ele simplesmente tá É levantando uma um tópico gíria. que é... Vou soltar a bomba aqui. É bomba No até pra finalzinho. nativo. Mas o ain't, ele não é só o am not, ele é qualquer verbo to be. Aí. Então pode dizer... Ain't no sunshine When when she she... goes, Sim. Enfim, quer saber mais sobre o ain't? Pesquise. Então, a gente tem as aplicações na afirmativa, interrogativa e negativa. Só um outro ponto bem rápido, que os alunos perguntam muito também é... Eu posso fazer uma pergunta na negativa? Já escutei muitas vezes. Tipo, você não aren't- tá bem? Isso funciona. Na prática, isso funciona. É super ok, não tem problema. É que você tá fazendo um Aren't you assumption, okay? né? É. Você acredita em algo e você quer verificar a informação. É quase Sim. um anti-question. Isso, exatamente. E naturalmente, isso é papo não pra quem tá aprendendo o verbo to be no início, né? É um rolê mais pra frente. Desculpa. Tá tudo bem. Errei. E aí a gente tem a aplicação deles no passado, né? Que se torna mais simples do que é no presente. Sim, porque os singulares, que é o am e o is, passam pra was. Então, tanto eu vou falar I was, quanto eu vou falar he was. Então, por exemplo, I am a teacher. I was a student. Eu sou uma professora. Eu era uma estudante. Foi isso que eu falei, né? Uma estudante. Ou então, he is a teacher. He was a student. Então, ele é um professor. Ele era um estudante. E naturalmente, o que é ser e estar no presente se torna era ou estava. No- Ou eram ou estavam, né? Ele era. Não, Então- era. É e é. É e era. Então, a gente tem I am, I was, he, she, it. Is, he, she, it, was. E aí tem o plural, que é We, o were. o we e o they, were. Né? Então explica aí, vai. Basicamente a regra é a mesma. A diferença é que quando eu tô falando no plural, eu vou aplicar o were. Tá? Não é where, por favor. O where é onde? Where é onde, tá? Where Então, were you? por exemplo, se você quer falar eu era rico, aí... Não, aí eu era vai ser I was. I was rich. E se você quiser, você vai falar, você era rico. Você era rico, você vai falar you were rich, Sim. né? Então, Isso. E basicamente é serve isso. também as mesmas regras de Troca de perguntas posição, e negativas. É o, Mesma que, coisa. é o que a gente falou no início. A regra que aplicou aqui vai se replicar pra sempre em todo lugar. E como que é no futuro? Will be. Pra Então, quando você tudo utilizar é um incrível. modal, o verbo to be vira o be. Finalmente, ele você vai poder utilizar o be, tá bom? I'll Pra be todos os there. pronomes, né? I will be, she will be, they will be. E na hora we da will be. pergunta fica will I be? Então a gente usa a pergunta como de fato a gente vai usar com todos os outros auxiliares. Então vem o auxiliar will na frente, o sujeito e depois o verbo principal que é o Be, né? Então, essa simplificação, ela acontece assim, né? O to be no presente ele é um pouco mais complexo. No passado ele vai se tornando mais simples. E no futuro ele é uma coisa só. Né? Então, assim, ele vai facilitando durante o processo. Que, incrivelmente, é o que nós aplicamos com o inglês. O inglês, no começo, pode parecer muito difícil, porque você está aprendendo um novo idioma, mas ele vai se tornando mais fácil, né? Conforme você vai Sim. aprendendo. Então, conforme você vai evoluindo, vai vendo que é bem mais fácil que o português, de fato, vai ficando muito mais simples. Bom, então essas são as regras gramaticais, né? Tanto do passado, do presente, quanto do futuro. É claro que é válido você ver vídeos no YouTube também. É válido você ver a nossa lição, que é a lição 5 do livro 1, se eu não estou enganado, sobre o verbo to be. Isso E mesmo. entender cada contexto, né? E mais que isso, faça Fala. frases, né? Então, assim, ajusta aí nessas... faz umas frases com o verbo to be, com o verbo ser e estar em português. Talvez isso seja mais fácil pra você. E depois fale, como é que eu falaria sobre isso em inglês, né? E não escreva tanto. Fale. Sim. E um ponto bem rápido é que, assim, os alunos costumam, pelo menos, mostrar muita dificuldade na hora de construir frases, né? Isso acontece também quando a gente chega no verbo to be. Principalmente por não entender exatamente quais frases eu montaria. Então, acho que o ponto geral do verbo to be, independente de qualquer outra aplicação, é você entender que você sempre vai estar falando sobre, por exemplo, uma condição, a condição de algo, o estado de algo, né? Então, por exemplo, se eu quero falar que essa parede, ela é ou ela está preta, tanto faz, eu vou usar o verbo to be para isso, né? Então, construa frases nessa forma em português. Eu estou feliz, ela é preta, ele é azul, sei lá, frases nessa forma. Sim. E aí você, só no fato de você traduzir, você naturalmente já vai ser obrigado a usar o verbo to be para isso. E só pra gente finalizar, existem duas aplicações
extra, né, do verbo to be que eu vou citar aqui. Um eu vou dar a explicação e a outra é um outro conteúdo, é para outro dia. E essa aqui é um outro conteúdo, é o present continuous, que nós utilizamos o verbo to be no tempo do presente contínuo, algo que está acontecendo, né? Você vai entender isso mais para frente. É sempre o verbo to be com ing no final do verbo seguinte. É um outro assunto, outro podcast. E um outro que é muito importante e diferente do português é que nós utilizamos o verbo to be para a idade. Então, em inglês, você não fala I have tananã years old, né? A sua idade, como nós falamos em português. Eu tenho tantos anos. No inglês, nós utilizamos o verbo to be, porque, enfim, tem todo um contexto da onde o idioma veio, que aquelas pessoas entendiam que você estava passando por um período de idade e não que você tinha a idade. Você não possui o tempo, Exato. Uhum. Então, assim, eu estou em uma determinada idade. Então, hoje, no meu caso, é I am 27 years old. Então, sempre utilizamos o verbo to be. He is tananã years old. She is, they are tananã years old. Então, não vou citar a idade de ninguém. Então, é o verbo to be para falar a idade que as pessoas e que você está. E não I have. Não fala I have 27 years old, porque isso está totalmente errado. Certo. Muito bom. É isso, galera. A gente está finalizando o nosso Nextcast de hoje. Eu espero que você tenha curtido, que o verbo to be que o verbo to be tenha sido desmistificado, que tenha ficado mais claro para você. E nós estamos à disposição para responder qualquer dúvida que você tenha. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, @nextlevel, Instagram, Facebook, no nosso canal do YouTube, no Spotify, em qualquer outra plataforma de streaming de áudio. E nós estamos aqui para poder te ajudar e alcançar o seu próximo nível. See you in your next level. Bye, bye. Bye.